Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu mais uma vez aqui em carreira solo, né? Tem umas programações aí para entrevistar algumas pessoas, mas eu acho que está tranquilo. Quando não tenho nenhum convidado, a gente entra sozinho. Acho que talvez semana que vem eu já entro com o pessoal ali do Shiva, né? Do Espaço Shiva, né? Com a Tica Lopes e outros terapeutas. Eles vêm divulgar aí uma programação que terá no mês de maio, né? Dentro dessas terapias todas que a gente tem conversado sobre elas aqui, né? A última delas foi a hipnose, né? Principalmente a de regressão que eu acabei fazendo. E hoje o tema é: Pod Lopes restringiu o seu perfil. Por que eu me despertou esse tema, cara? Porque outro dia eu vi uma pessoa, né? Até daqui da cidade, influente em redes sociais, e falou no Instagram, né? Close friends, né? Amigos fechados ou amigos pessoais, né? É uma seleção de amigos. Aí eu falei, e tem no Facebook também já tem que a pessoa pode restringir o perfil, né? Aí eu falei, acho que eu vou falar sobre isso daí, né? Aí depois eu meio que repensei e falei, mas eu não quero tratar de assuntos fúteis, né? Eu quero tratar de assuntos com profundidade, assuntos que possam impactar de maneira positiva a nossa vida, né? A vida social, a vida coletiva, a vida municipal, estadual, federal, que seja, né? A vida humana, comportamento, relações humanas, né? Mas por que não, de repente, falar de internet, né? Aí meio que deu uma mesclada, né? Você sabe que eu uso bastante, eu tenho usado a IA também, pedi algumas sugestões a ela me deu uma pauta meio que mesclando todos esses assuntos, inclusive as redes sociais. Por quê? Há pessoas, depois eu vou contar do fato de um amigo meu, depois a gente continua nisso, né? Que não usa redes sociais, né? Encontrei ele assim do nada, e já tinha trabalhado comigo, um cidadão até gente boa, talvez meia idade, né? Aí papo vai, papo vem, né? Fazia um tempo já que a gente não se via, começamos a conversar, né? Aquele papo normal, de vida, família, trabalho, como é que você tá, como é que você não tá, se tá nervoso, não tá, enfim, aqueles papos que eu costumo, né, desenvolver com as pessoas com as quais eu encontro no dia a dia, né? Em algum momento eu perguntei, e aí? Onde você anda, o que você está fazendo, está no Instagram, está no Facebook, essas coisas, né? Aí ele deu uma risadinha e falou, cara, eu não tenho nada disso. Eu até brinquei, né? Mas como assim não tem? Nem Instagram, nem Facebook, nem nada, né? Porque Instagram, minha filha fala que é mais para juventude, fotos, e o Facebook talvez mais para nós veinhos, né? Aí eu acabo estando no Instagram e no Facebook também, né? Falou assim, não uso, né? Não uso e nem quero usar, é uma decisão dele, né? E sabe o que mais me chamou a atenção nessa nossa conversa? Cara, ele estava bem, cara. Ele estava muito bem resolvido, estava trabalhando com planos, com história para contar, com a alma leve, sorriso sincero, sorriso fácil, né? Sem postar nada. Sem postar nada. Aí eu fiquei pensando, cara, enquanto tem gente vivendo de verdade, né? Esse cidadão está vivendo de verdade tanto quanto outras pessoas. O cidadão que vive na roça, por exemplo, eu gosto de frequentar a roça, né? E tem pessoas que vivem lá, são praticamente uns eremitas, né? Não tem contato nenhum com redes sociais, com internet, com nada. Mal paga uma conta, tem que pagar no dinheiro, né? E tem um cidadão que trabalha comigo aqui, eu chamo ele de cabeludo, é Eros de Petris. Ele não tem também, nem conta, não tem Pix, não tem nada, eu tenho que pagar ele no dinheiro, né? E enquanto pessoas vivem assim, e a gente aqui decidindo se a gente pode ver os stories da gente ou não pode ver os stories né? Essa close de friends ou sei lá, essa restrição de perfil. A gente vive um momento curioso, enquanto o mundo discute guerra, discute economia, discute custo de vida, agora tem eleições aqui no Brasil, segurança, saúde, né? Enquanto
muitas decisões são tomadas todos os dias que realmente mudam, né, como eu falei para você, que realmente mudam a nossa vida, né, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né, de uma cidade, de um estado, de um país, de um mundo, né? Nós estamos em guerra, né? Não se arrefeceu ainda esse estado de guerra entre Estados Unidos e o Irã, né? Aquela confusão toda, o envolvimento de Israel também, cara. A gente vê, ontem eu vi uma reportagem a respeito de Israel com relação à Palestina, cara, uma briga tola, estúpida, cara, né? Pessoas vivendo em estado de extrema fragilidade, extrema pobreza, com risco à própria vida, né? Com aqueles destroços todos, né? De prédios em ruínas e as pessoas com aqueles baldes distribuindo arroz, uma salsicha, cara, né? E a gente aqui preocupado com nossa história, cara, né? Com redes sociais. E foi pensando nisso que eu comecei a observar um comportamento cada vez mais comum, né? Essas ferramentas, como eu falei para você, né? Onde as pessoas, nessas redes sociais, as pessoas escolhem com quem ela pode ver e o que as pessoas podem ver, tá? Com o que ela pode interagir e o que essas pessoas podem ver. E à primeira vista parece normal, né? Eu quero privacidade, né? Organização, daquele meu jeito ali. Mas quando você olha com mais calma, né, aí tem algo interessante acontecendo ali nessa situação toda. Porque você restringe o seu perfil, mas continua vendo o perfil de quem não te restringiu, das outras pessoas também, né? Então acaba sendo um processo seletivo aí, né? Você, né, se resguardou ali numa salinha só com seus amigos, mas você está numa festa, está num local que você pode ver todo mundo, né? Eu não posso ser visto por qualquer pessoa, mas posso ver qualquer um. É o que está acontecendo nesse caso específico. Isso não é exatamente privacidade, cara. Isso é controle seletivo. Controle seletivo. Você escolhe quem te enxerga, mas não abre mão de enxergar todos os outros. É como estar numa festa, num lugar onde você consegue observar tudo. Talvez, né, aquele cidadão que fica coordenando, né, o BBB, né, ele fica numa sala lá, ele consegue ver tudo, tá? Mas ele não quer ser observado da mesma forma. Ele não quer, ele está selecionando, ele está com perfil restrito, ele está no Closed Friends, tá? E aí vem a pergunta simples, cara. Se é para ser privado, por que postar em rede social, então? Por que estar nas redes sociais? Eu poderia utilizar muito bem o WhatsApp, por exemplo. É uma ferramenta. Né, como é que chama? Os messages da vida, né? Eu comunico com quem eu quiser, né? Se é só para amigos, por que não mandar direto, então, pelo WhatsApp? Mas a resposta é honesta, sabe? Por quê? Porque não é sobre falar. É sobre ser visto, ser validado, ser bajulado, ser admirado, ser o primeiro a narrar um fato, né? Ser exclusivista, ser exclusivo ali, né? Meio que se aparecer mesmo, cara. Talvez a gente esteja nas redes sociais, tudo isso eu estou falando como meia-culpa também, na realidade, né? Só que ser visto com controle, a pessoa quer ser vista seletivamente, essa ideia de restringir perfil, por exemplo, tá? Eu estou falando isso para tudo, para quem já está nas redes sociais, para quem conhece todo esse sistema. Para quem não conhece, para o meu amigo, por exemplo, esse cidadão que eu encontrei aí, para ele tanto faz, ele não está nem sabendo do que nós estamos falando, não está nem sabendo o que está acontecendo lá, né? Mas isso tudo revela uma coisa muito mais profunda, né? A gente não quer mais só se expressar, a gente quer controlar a versão de cada pessoa que recebe da gente, uma versão específica, né? Agora tem um outro ponto que pouca gente fala. Tem gente que simplesmente saiu desse jogo, não usa rede social, não posta, não se expõe, e essas pessoas continuam vivendo, trabalhando, se relacionando, sendo lembradas, sem precisar publicar absolutamente nada, cara. São essas pessoas, né, igual esse meu amigo, essa pessoa que eu encontrei lá,
né? E isso gera um incômodo silencioso, porque mostra que talvez a validação não esteja exatamente onde a gente pensa que esteja. Talvez a presença não dependa da exposição. Talvez a gente esteja complicando algo muito simples. No final das contas, a rede social, ela virou um palco. Mas não é mais um palco aberto. É um teatro com vários públicos, vendo versões diferentes da mesma pessoa. Nós nos impomos, a gente se expõe versões diferentes de nós mesmos, de acordo com as conveniências, na realidade. O que esse cidadão pode ver, o que ele não pode ver, o que eu me reservo só a mim. E tem muita coisa que, de repente, será que é verdade mesmo? Eu estou realmente vivendo aquilo que eu estou postando? E aí a gente entra num esforço constante de editar, de controlar, de filtrar. Tudo isso na expectativa de visualizações, de curtidas, de validação, de engajamento, né, de dinheiro, muitas vezes, enfim, de tudo isso. E no meio disso tudo vai se perdendo uma coisa básica, cara. A coerência. Porque chega um momento em que você precisa escolher. Ou você é de quem você de fato você é, ou você administra quem você parece ser. Isso não acontece só nas redes sociais. Isso acontece no país inteiro, no Brasil inteiro, numa cidade inteira. Hoje no Brasil, famílias estão divididas, né? Como eu falei para você. Amigos deixaram de se falar, discussões começam e terminam aí em política, né? E terminam muitas vezes em ofensa, cara, né? E o mais curioso é que todo mundo acha que está certo, cara. Essa polarização. O que é polarização? São dois polos, o polo positivo e o polo negativo, o polo esquerdo e o polo direito. Então cada um brigando, defendendo, maltratando, né? Espizinhando mesmo e ferindo o adversário, o outro lado. É tudo gente que está envolvido nesse sistema todo, né? E a gente chegou num ponto em que discordar virou quase que um ataque pessoal, né? Isso já foi pior. Nas épocas de eleição, isso se arrefece. Se arrefece não, ele esquenta. Arrefecer é resfriar, né? Ele acaba se aquecendo, né? E se você pensa diferente, você não é só alguém com outra opinião. Você vira um problema. E surge aquela conversa. O Brasil precisa de uma terceira via, por exemplo. Eu sou favorável a uma terceira via, né? Um outro nome, alguém diferente, alguém que una o país, né? Como eu te falei, eu sou um deles. Eu precisaria escolher, a gente precisaria ter nessa prateleira política alguém melhor do que essas duas polaridades que a gente tem aqui, cara. Não acho que nenhum ou outro ajude a pacificar, ajude a congregar as pessoas. Mas sabe por que isso? Tá? É uma questão muito séria. Será que o problema é a falta de candidato? Será que o problema é a presença do Lula, a presença do Bolsonaro? Né? Parece que o Caiado está querendo se aventurar, tem o cidadão lá de Minas, né? Já teve nas outras eleições, teve Amoedo, teve o Meirelles, tá? Será que o problema é um nome ou será que o problema é outro? Já pensaram nisso? Porque olha só, a gente espera que de alguém que está lá em cima, né, que chega, que se elegeu, né, que consiga pacificar um país inteiro, que é o que nós necessitamos hoje. Que as pessoas aqui embaixo não conseguem nem ouvir umas às outras, cara. Um país que as pessoas não conseguem ouvir umas às outras, né? Que se polarizou, o meu lado é melhor. Se você não for Bolsonaro, você está do outro lado, você é petista, é comunista, é comedor de criancinha, cara. Isso é um pensamento muito raso demais, cara. Demais. É uma pena. Eu não entro nessas discussões justamente por causa disso, cara. A coisa está tão rasa, tão rasteira, que não dá, cara. Não dá para discutir em alto nível. Se a gente não consegue viver em paz com o nosso vizinho, cara, tem vizinho matando vizinho, tem vizinho brigando com vizinho, e a gente exige equilíbrio de líderes, cara, a gente vive no extremo,
né? Um brigando com o outro, cada um querendo o seu quinhão ali, o seu naco de carne, cara, o seu pouco de farinha, tá faltando farinha pro pirão, você tá lá, meu pirão primeiro, cara, quando aparecer um pouco. A gente fala em união, mas pratica divisão, cara. E talvez seja por isso que nenhum nome resolverá. Não resolverá, cara. Lula não vai resolver, Bolsonaro não vai resolver, Amoedo não vai resolver, Meirelles não vai resolver, né? O Caiado não vai resolver. Esse cidadão de Minas aí, que eu até esqueci o nome dele, aquele meio caipirinha lá, tá? Porque não é sobre quem governa, cara. É sobre quem é governado, é sobre nós, é sobre a gente. Hoje, figuras como Lula ou como Bolsonaro acabam virando símbolos de um momento. Mas a divisão, cara, essa divisão não começou agora, não. Ela é histórica, né? Até pela forma com que a gente começou, né? Esse país aqui começou sendo vilipendiado. Chegamos aqui, tentamos escravizar índios, não conseguimos. Depois trouxemos os africanos, escravizamos os caras, tiramos a dignidade do cara. E hoje está essa situação que a gente vive aqui, cara. Existe um preconceito, existe um racismo estrutural ainda, que não saiu da nossa cabeça, né? A cabeça de grande maioria das pessoas é de coronéis ainda. Nós estamos num ponto em que o próprio oprimido vira opressor, cara, né? Se o cara pode espizinhar, se o cara pode levar vantagem em cima de uma outra pessoa, ele vai querer levar, cara, né? Ele vai explorar, ele vai, né, fazer com que sofra, ele vai punir um cidadão que está numa camada abaixo dele. Isso é histórico, é humano isso, cara, sempre aconteceu, né? Então essa divisão não começou agora com Lula e Bolsonaro, nessa polarização. E a ideia do bolsonarismo também, tá? Não vou falar do Bolsonaro, vou falar do bolsonarismo porque é uma coisa mais recente, cara. A esquerda é histórico, então a gente não pode falar de corrente, de vertentes políticas. Não estou falando de ideologias, não, porque hoje virou tudo ideologia de raça, de cor, de gênero. Então é uma coisa louca, cara, negócio preconceituoso mesmo, que a esquerda e direita, essa ideia, a gente já falou isso, começou no século XVIII com a Revolução Francesa. Então é uma coisa muito mais profunda e muito mais nobre do que esse discurso raso de política partidária que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, o bolsonarismo, ele é muito mais perverso, talvez, do que o próprio cidadão que representa ele, porque ele representou tudo que havia incrustado na pessoa, mas estava dormindo, estava ali, né? Quietinho ali, e ele conseguiu despertar isso. O pior das pessoas ele conseguiu despertar, né? Que é o ódio, a intolerância, né? Todo tipo de preconceito, né? O desserviço, a desinformação, né? Hoje, e principalmente com as redes sociais, cara. Então todo mundo se julga no direito de machucar, de ferir. Se a gente não gosta de uma atitude, a gente tá agindo da mesma forma, cara. A gente não é inimigo do outro. Não temos dois lados que um vai ter que matar o outro para sobreviver, não, cara. Nós estamos no mesmo país. Se o presidente está bem, a gente tem que, né? Ou não está bem, tem que lutar para que ele esteja bem. Agora a gente acha que é só trocar uma peça pela outra que vai resolver o problema, cara. Lê do engano, cara. Lê do engano, tá? O problema é muito mais profundo. É a necessidade de estar certo, é a dificuldade de ouvir, é o prazer de vencer uma discussão, em vez de entender o outro lado. Por que o outro lado? Outro lado de pensamento, porque o lado é o mesmo, é o lado da raça humana que nós temos aqui. A gente não quer diálogo, a gente quer confirmação, validação. E isso destrói qualquer possibilidade de equilíbrio, não tem jeito. Como é que nós vamos viver equilibrado aqui, de uma maneira mais tranquila, mais em paz, mais democrática? Então talvez a pergunta não seja quem vai unir o Brasil, mas sim, a gente quer mesmo ser unido? Nós queremos ser uma nação brasileira? Se nós realmente nos transformarmos em uma nação brasileira, num povo, numa gente brasileira, cara, ninguém segura a gente não, cara.
ninguém segura. Mas na base da paz, do equilíbrio, não é demonizar uma situação, demonizar outra. Então pesquise, né? Ao discutir política, nutra-se de argumentos e não de ódio. E de conhecimento também, da busca, o que é história, o que vem a ser o comunismo, o socialismo, né? O fascismo. A gente mistura tudo, cara. Né? A gente é capaz até meio que de quase que, sei lá, idolatrar Hitler, cara. Hitler era da extrema direita, matou 6 milhões de judeus. Aí tem Mussolini num dado momento, Mussolini da Itália, ele começou socialista, depois virou, né, comunista, depois virou fascista e deu no que deu. Stalin na União Soviética, tudo cara maluco, cara, que não dá para confiar nesses caras não. Né? E tem outros, né, que passaram pela história e fizeram misérias, fizeram horrores, atrocidades inomináveis, cara. Tá? Abrir mão de ter razão o tempo todo, talvez seja essa a questão. Mas isso exige escutar, exige respeito, exige tolerância, exige maturidade. Isso não se resolve com eleição, nas urnas, com voto. Tem uma frase quando teve aquela, assim, uma certa rebeldia na Europa, principalmente na Espanha. Eu vi uma faixa que me chamou muita atenção, em espanhol, né? Pelo voto não mudaremos nada. Só pelo voto não se muda absolutamente nada, porque nós estamos votando em pessoas que precisam ter o comportamento mudado, precisa ter uma ideia mudada, né? Uma ideia de sociedade, de comunhão mesmo, de irmandade, de fraternidade, de solidariedade. Não é possível viver numa sociedade em que existem multimilionários e pessoas passando fome na rua. Estou falando das pessoas que escolheram estar na rua, não. Tá? Estou falando das pessoas que estão na rua. Essas, às vezes, muitas por opção mesmo. Elas não querem sair de lá, mas vai condenar então? Porque o cara não quer sair. Que deixa ele lá. É uma opção que ele fez. Isso não me incomoda, nunca me incomodou. Tá? Então, não é com voto, não é nas urnas. Isso resolve no comportamento, no nosso comportamento, no dia a dia, na forma como a gente trata quem pensa diferente. Né? É a tolerância. Então, talvez o Brasil não precise só de um novo candidato. Talvez precise de um novo comportamento. Pense nisso. Obrigado. Um grande abraço. A gente se fala.